A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 27 de agosto e a palavra de Deus para o teu coração está em Jonas 1 e 2 e 3 também. E que nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, acabou num navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, quem foi Jonas? Jonas foi um profeta, a qual ele simplesmente fugiu. Irmãos, mas por que ele fugiu? Primeiro veio a palavra do Senhor, veio em uma pessoa específica. Então assim, a palavra de Deus sempre vai chegar em pessoas específicas, em quem o Senhor quer. Jonas foi escolhido exatamente por quê? Porque Israel, ele tinha um problema em pregar para os outros. Eles achavam que só eles eram merecedores de salvação. Por quê? Porque eles eram uma raça pura, eleita e selecionada por Deus, e também com uma direção que eles não poderiam se misturar com as nações vizinhas, porque haveria uma miscigenação. Nínive simplesmente era um povo mestiço, uma mistura de assírios e simplesmente também um povo descendente. Nínive era uma mistura de assírios. Por quê? Porque toda naquela época eles guerreavam e as nações vizinhas a qual eles venciam, simplesmente eles levavam aquele povo cativo para simplesmente o reino vencedor, e aquele povo que já tinha sido doutrinado nos costumes e idolatrias da nação vitoriosa era colocado no lugar na terra do povo derrotado. Para que o quê? Para que outra nação não viesse ali e dominasse. Sabia que ali já era de domínio daquele povo. Eles pegavam e simplesmente eram dominados por conquistas. E aí então, assim também aconteceu com o povo da Babilônia. O povo da Babilônia, quando pegou e levou o povo simplesmente de Samaria, pegou e simplesmente assim, venceu a parte de Jerusalém, ali assim, e Samaria, e levou para lá, que era a capital de Israel naquela época. Levou para a Babilônia e trouxe uma outra nação e colocou ali, no lugar ali, para aquela terra não ficar vazia. Então assim, daí houve uma miscigenação. Os assírios eram um povo, simplesmente assim, por essas muitas conquistas, que eles eram vitoriosos naquela época, simplesmente aconteceu que o quê? Virou a miscigenação, um povo que, além de não ser um povo eleito por Deus, era um povo que havia muitas misturas de muitas raças, nações e línguas. Então assim, eles não achavam que eles deveriam ter. Mas o Senhor já estava dando uma direção que todos tenham direito à salvação. Nós criticamos muitas das vezes o Jonas, mas quantas vezes nós também não somos assim como Jonas? Deus manda nós falarmos com alguém e nós não falamos. Simplesmente nós nos calamos. Quantas vezes nós estamos com a Bíblia debaixo da mão, deveríamos falar com aquele que está sofrendo, com alguém que está parado ali na rua, Deus para e fala conosco, olha, fala lá que eu amo, dá esse recado, um recado específico para a pessoa, e nós não falamos. Aqueles que foram levados para falar da palavra de Deus, não podem se recuar. Aquele que ama mais a sua vida do que a palavra de Deus, perderá. Nós muitas das vezes achamos que isso daí é só na parte de renúncia. Mas muitas das vezes as pessoas têm medo de falar mas então eu vou ser achincalhado, vão debochar de mim, não vão aceitar. Ou até mesmo falar assim, nossa, mas daí se eu colocar ali, se mandar falar com aquela pessoa lá que trabalha lá, que é do tráfico, por um exemplo, a pessoa, eu posso ir lá e morrer. Verdadeiramente. Aquele povo que levou a palavra, os apóstolos, foram mártires escolhidos por Deus, eram homens trabalhadores. Mas aí então eles já tinham ciência de que ali a vida deles não valia mais do que a palavra de Deus. Então assim, se nós temos
Jesus como orientação, como alguém a seguir, nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós não podemos amar a nossa vida mais do que ele assim. Mas então se eu vou colocar minha vida em risco para falar a palavra de Deus. Irmãos, muitas das vezes nós temos. Muitas das vezes a gente passa por situações como fome, como doença, como escassez de alimentos, exatamente porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer. Verdadeiramente é essa. Porque nós estamos amando a nossa vida. Não, mas eu não posso falar isso daí porque senão a pessoa não vai virar a cara para mim. Quem que é mais importante? Jonas olhava para aquele povo ali e falava simplesmente assim: como que eu vou falar com aquele povo ali verdadeiramente, porque eles não são merecedores. Aquele povo que também guerreou contra Samaria e venceu, por que eles deveriam? Um povo que não conhecia a mão direita, a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, não merecia. Quantas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus verdadeiramente, porque assim, ouvir de um Jesus chama é muito fácil. Ir na igreja todo domingo, todos os cultos, é muito fácil. Agora, conhecer a Deus é só na intimidade. E verdadeiramente é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos conhecer a Deus no íntimo, no profundo, no secreto. E muitas das vezes as pessoas não querem isso. As pessoas simplesmente querem o evangelho raso. Assim como Jonas. Jonas conhecia Deus e verdadeiramente fugiu. Ele achava que saindo dali, da onde Deus estava, ele foi para uma parte onde diz que ele simplesmente assim fugiu para Tarsis. Ele simplesmente foi para Jope para pegar um navio. Ele indo para Jope, ele saiu da onde Deus estava falando. Israel não ficava tão à beira do mar. Então assim, para ir para Tarsis, que era lá na Mesopotâmia, então ali assim era uma parte longe, para um outro lado. Tarsis é como se fosse saísse ali de Israel e fosse para a Itália. E aí então o que aconteceu? Ele estava indo no sentido contrário à vontade de Deus. Então ele parou e achou, porque nas nações vizinhas os ídolos eram de pau, de pedra, onde eles ali assim tinham que colocar em vários lugares vários deuses para ser adorado. Então assim, quando Deus colocou ali o templo verdadeiramente ali para ser adorado, eles ainda achavam que o Deus verdadeiro era o Deus somente daquela tenda, onde ali deveria ser adorado ali e simplesmente somente naquele local que estava Deus. Deus não estaria em todo lugar. Ali era representação, e isso não quer dizer que Deus não estaria em todos os lugares. Eles não tinham essa profundidade que hoje nós temos. Deus está em todo lugar, vendo aquilo que você faz, aquilo que você deixou de fazer, vendo que você está obedecendo e não obedecendo também. Jonas não tinha esse conhecimento, mesmo Deus ainda falando, ele indo a Nínive, porque a malícia dos ninivitas tinha chegado a ele. Então ele tinha de ver, se Deus viu aquilo que está acontecendo em Nínive, para onde eu for, eu tenho que ter ciência que Deus vai estar vendo aquilo que eu estou fazendo. Ele não tomou conhecimento disso. Ele simplesmente parou e olhou para ele, que aquele povo não merece, eu vou sair daqui porque Deus não vai me seguir. E assim era aquele povo. Eles também tinham esse tipo de noção. Ou achavam assim. Quando ele entrou no barco, eu estou livre de Jesus. Eu estou livre daquilo que Deus mandou eu fazer. Irmãos, aquilo que Deus mandou você fazer, você não está livre não, tá? Não adianta você fugir para onde você quiser ir, que Deus está vendo aquilo que você está fazendo. E ainda Deus mandou você fazer algo, e vai lá e faça. Porque independente daquilo que Deus mandou você fazer, você querendo ou não, você vai ter que fazer. E aí que está um dos pontos. Deus poderia ter mandado outro profeta, já que Jonas não queria? Sim. Mas Deus mostrou ali para mostrar a sua grandiosidade, para que nós viéssemos conhecer e ter notícia de que não adianta fugir dos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito que era verdadeiramente não só com que Jonas fosse aquebrantado com essa imagem errada de que somente os judeus mereciam a salvação, mas como também em obediência. Deus sempre vai te colocar à prova na obediência daquilo que está no seu coração.
Jonas colocou a obediência dele verdadeiramente ali assim, à prova, porque ele não gostava das nações vizinhas, porque Deus tinha e aquilo ali. Mas se Deus mandou ele falar, é para ele fazer. E assim também é. Nós devemos falar da palavra de Deus para quem quer que seja, quer que a gente goste, quer que a gente não goste. Se a pessoa merece a salvação ou não, é uma questão de Deus. Deus é quem vai dar a salvação, não somos eu e você. Era só abrir a boca, mas eu não sei falar então. Mas Deus mandou com os apóstolos ali assim, os profetas, abre a boca porque eu vou enchê-la e vou falar. É assim que é o profeta. O profeta não fala aquilo que ele quer falar. E muitas das vezes as pessoas questionam o profeta, quem tem o dom da profecia, falando que o último profeta foi João Batista, que pregou ali assim e tal, que pregou, e hoje em dia não, é só a palavra, que não sei o que. A grande palavra é uma profecia, sim, a palavra é uma grande profecia, uma profecia a qual Deus colocou tudo aqui assim, o que vai acontecer para uma revelação de Deus para nós e de tudo aquilo ali que vai acontecer. E acontece que o quê? Mas você entende aquilo que você está lendo? Nós temos que ter esse conhecimento pleno da palavra. E não só ler ali assim, porque, imagina, se alguém que abre ali assim, então, a palavra, olha, Jesus mandou a parte ali na parte de Abraão, que Deus manda Abraão ir lá e sacrificar o filho. Então assim, daí um pai ou uma mãe abre ali naquela parte ali, né? Então eu vou lá e vou ter que matar o meu filho aqui porque Deus está mandando eu matar. Se você não entender a palavra, se você não entender o contexto a palavra para você, simplesmente não tem valia. É uma grande profecia? Sim. Deus está mandando você simplesmente assim, matar aquilo que está no seu coração. Porque assim, se Abraão demonstrasse o amor pleno para com Deus, Deus verdadeiramente iria o engrandecer. E Deus também faz isso. Deus prova aquilo que está no nosso coração. Aquilo que estava no coração de Jonas era a desobediência, a vontade de não salvar aquele que ele achava que não deveria ser salvo. E muitas das vezes nós também somos assim. Eu vou falar com fulano porque é mais fácil, com Beltrano, com aquilo ali assim, mas não com aquele a quem eu não gosto. Porque amar ao próximo é muito fácil. Amar aquele a quem nos fez mal é muito difícil, irmãos. Mas é uma ordenança de Deus. Amar a todos. Então, se você tem uma mágoa, você tem um ressentimento, ora para que Deus venha estar tirando essa mágoa, esse ressentimento do seu coração. Para você fazer verdadeiramente aquilo que Deus está mandando você fazer. Ou até mesmo pregar para aquele a quem você acha que nem merece a salvação. Então, quando aconteceu isso, Deus permitiu que isso tudo acontecesse. Mesmo ele achando que iria fugir. Por quê? Porque Deus deixou com que? Porque se ele estivesse em terra, ele ainda poderia correr para qualquer lado. E não ia ter essa ciência. Quando ele entrou no barco, ele estava num ponto. E aí que está o grande do problema. Deus muitas das vezes deixa a gente entrar no barco, porque daí nós não temos para onde fugir. Ou faz o que quer, ou a gente vai cair na boca do peixe. Daí é arriscado a gente, eu e você, passarmos por aquilo que Jonas passou. Uma aflição que simplesmente constrangiu a alma dele, de tal forma dele a chegar ao ponto de se arrepender. É uma escolha. Você continua fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer, ou você pula do barco e sofre as consequências como Jonas sofreu. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais essa palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha estar nos dando direção, meu Deus, discernimento para entender a Tua palavra, para entender aquilo que verdadeiramente o Senhor quer de nós, meu Pai. Que nós venhamos fazer tudo aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, nos mostra, meu Pai, tudo aquilo que tem sido desagradável, nossas atitudes, meu Deus, perante os Seus olhos, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos nos consertar, meu Senhor, para que nós venhamos ter uma mudança de rumo, meu Pai. Senhor, segura nas nossas mãos, meu Pai. Não deixe com que nós venhamos, meu Pai, Senhor, verdadeiramente, meu Pai, pular desse barco, meu Pai, que se chama, meu Senhor Jesus Cristo, servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Meu Deus, mas que nós venhamos estar, meu Deus, transformados,
libertos e curados, meu Pai, para a tua honra e glória, meu Deus. E abençoa, meu Deus, a nossa vida, meu Pai. Abençoa aquele, meu Senhor Jesus Cristo, que tem se levantado contra nós, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos amar, meu Deus, verdadeiramente esses homens, essas mulheres que tanto têm se levantado contra nós, meu Pai. Feito, meu Pai, o mal. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós venhamos demonstrar o amor de Cristo, meu Pai, e se possível, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos engrandecer perante Ele, meu Pai, com a Tua palavra, meu Deus, dizendo, meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor os ama, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, vai lá, meu Pai, meu Deus, e abençoa eles, meu Pai, com um quebrantamento, meu Pai, de coração, para que eles venham se arrepender, meu Pai, e também limpa o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento com relação a essas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com mais 7 ou 8 pessoas. Compartilhe com aquele que está precisando. Ou até mesmo com aquele a quem verdadeiramente ainda não conhece a palavra de Deus. Amém, irmãos? E até amanhã.